Bom dia! Hoje é dia de refletir na palavra do Senhor, que é poderosa e não há outra igual. Então a gente vamos refletir lá em Jeremias, capítulo 9, o versículo 23, que diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Vamos ver o exemplo de não se gloriar na sua sabedoria. Vamos ver o exemplo do rei Herodes. O rei Herodes, ele, em certo momento, ele fez um discurso ao povo. Ele falou bonito, caprichou e foi uma coisa. O sermão dele foi muito belo. E o povo todo aplaudiu e disse que seria voz de um Deus. E ele, no mesmo instante, ele ficou orgulhoso, ele ficou com orgulho de si próprio. Então, gente, isso não pode acontecer. Porque o rei Herodes, naquele momento, era para ele ter glorificado, ter exaltado o nome do Senhor Deus. Porque se ele falou bonito, se ele falou com sabedoria, foi porque veio dos céus. Foi porque Deus, naquele momento, permitiu que aquilo tudo acontecesse. Mas era para ele ter dado glória e exaltado o nome do Senhor. E ele não fez. Ele guardou para si a glória. E Deus, como não divide a sua glória com ninguém, Deus permitiu que ele fosse morto, comido de bicho, no mesmo instante. Então, que isso possa não estar acontecendo nem comigo, nem com você. Se a gente tiver sabedoria, se a gente souber falar bonito, então vamos glorificar o nome do Senhor por isto. Vamos ver outro exemplo. Não se glorie o forte na sua força. O exemplo agora é de Golias. Golias, forte, de grande estatura, preparado para a guerra. Aí ele se exaltou contra o povo de Israel. Achou que não haveria homem algum em Israel para enfrentá-lo. Então ele irritava o povo de Israel durante 40 dias, dizendo que Israel não tinha homem algum para lutar com ele e prevalecer. Então Davi aparece, Davi surge no momento. E Davi, cheio de Deus, não ligou para a afronta, mas cheio de Deus, convidou Deus para a guerra e foi lá enfrentar o Golias. E o Golias, só se gloriando na sua força, na sua estatura, na sua preparação, que era um homem preparado. Então Golias perdeu, porque Golias confiava apenas em si e Davi chamou Deus para entrar na peleja. E quem chama Deus para entrar na peleja, ainda que seja pequeno, ele vence, porque Deus vence por ele. Então, o forte ainda é Deus. O forte é Deus, não te esqueças. E vamos ver outro exemplo. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Por quê? Porque o rei Nabucodonosor, ele se viu forte demais, se viu rico demais, olhando para o seu palácio, olhando para suas conquistas, olhando para os seus tesouros. Ele, nossa, não é tudo meu? Não sou eu que tenho tudo isso, esse reino, esse exército? E ali ele foi se gloriando, e ali ele foi enchendo o seu coração de si, das suas riquezas, em vez de dar glória a Deus, porque se ele conseguiu aquele reino, conseguiu aquele exército, conseguiu as suas riquezas, foi porque Deus permitiu. Então ele passou a se exaltar, passeando no seu palácio. E ali Deus permitiu que ele fosse passar 7 anos convivendo como se fosse um animal, ou seja, um animal sem raciocínio, um animal para reconhecer que Deus é Deus e ele enriquece e empobrece quem ele quer. Ele dá riquezas a quem ele quer. Então, certo dia, o rei Nabucodonosor caiu em si e reconheceu
que tudo pertence a Deus e tudo vem de Deus. Aí então o rei Nabucodonosor voltou a ser um homem com sabedoria humana normal, como ele era antes de se gloriar em si mesmo. Então, minha gente, fica um exemplo aqui, esses três exemplos da palavra do Senhor, que a gente não somos nada sem Deus. E que se Deus nos permitiu chegar a certo destaque, se Deus nos permitiu conquistar alguma coisa ou falar agradável, é porque foi Ele que permitiu. Não é do nosso entendimento, não é da nossa força, não é das nossas riquezas, não é da nossa conquista. Então fica a palavra do Senhor. Vai nessa tua fé, se firma no Senhor e agradeça a Ele por tudo.